A Academia de Comunicação e Oratória. Hoje o nosso bate-papo é temperamentos na comunicação, é o nosso assunto de hoje. Para mim é um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui com Sara, com Adriana, com Patrícia e a Lúcia Lima. Para mim é um grande prazer, tenha aí uma boa noite. Lúcia Lima, gostou da palestra no sábado sobre neurociências aplicadas a provas e concursos e estudos? Boa noite a todos. Gostei sim, professor. Então, Excelente, muito proveitosa. Então, nós tivemos, no final do mês de maio, uma palestra muito interessante, falando sobre neurociências aplicado a provas e concursos. Aí vamos repetir, hein, Lúcia? Em agosto vai ter outra. A gente vai ter outra programação, eu não tenho a data, mas o mês de agosto já está programada a outra. Tá bom? O que mais chamou a atenção nessa palestra, Lúcia? Olha, o que me interessou bastante foi aquela questão da maneira como a gente percebe, né, os entrevistados, quando você vai fazer uma entrevista, o preparo que você precisa ter para poder participar, né, de um concurso que você vai prestar, né, é toda uma estruturação que você precisa entender, né? Ajuda muito na hora de você prestar, fazer uma prova, até mesmo como professor, né? Nós somos professores e a gente trabalha com crianças, é identificar o emocional da criança. É, foi muito proveitosa, realmente foi muito proveitosa mesmo. Embora seja provas e concurso, eu aplico também, eu trabalho muito na área de ensino, né? A gente fala muito de ensino. Quando eu falo de ensino, aí é para todas as áreas, né? O pai é professor, tá? O tio é professor e diretamente quem trabalha na área de ensino, como professor mesmo, em qualquer área, criança, jovem, adolescentes, adultos e até mesmo a mais avançada idade aí, ok? Então, temperamentos na comunicação, tá? Nós já estudamos essa aula, eu já tenho um vídeo no meu canal do YouTube sobre esse assunto. Então, eu vou dar aqui uma pincelada, vou passar assim, fazer uma visão panorâmica, mas quem quiser se aprofundar, tá? Fica tranquilo aí quanto ao nosso site aí. IPK, Instituto Professor Calazans, para mim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Esse assunto aqui, tá? Eu sempre volto, deixo bem amplo, é comunicação e oratória. Há pouco tempo alguém me procurou querendo fazer o curso de oratória. Eu falei, não faça isso, não faça isso. Oratória é um item dentro da comunicação. Então, a Lúcia, que está aí comigo já há um bom tempo, ela viu quantas coisas eu abordo dentro de comunicação. Múltiplas inteligências, temperamentos, estilos de aprendizagem, aplicando aí psicanálise, psicologia, até mesmo direito, e muita coisa. Então, quando a pessoa fala, Calazans, professor Calazans, eu quero fazer um curso de oratória, não faça isso, é muito pouco. Eu até acredito, como a Lúcia acabou de falar, quando a gente vai para a oratória, o que é oratória? Oratória é a arte e ciência de falar em público, tá bom? Mas quando a gente vai para a oratória, falar em público, você tem que dominar estilos de aprendizagem, tem que dominar temperamentos, múltiplas inteligências, inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal, para depois ser para a oratória. Então, as pessoas começam partindo para o ponto de chegada, tá? Então, eu faço sempre essa ressalva. Lembrando que no canal do professor Calazans, na realidade, no site do professor Calazans, no Hotmart, eu tenho um curso de oratória, comunicação, e tem um módulo gratuito que é muito legal, muito interessante. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser fazer um módulo, esse módulo é excelente para quem quer ser palestrante, ou também eu abordo ali técnicas didáticas, como dar uma aula. Há uma diferença entre dar aula e dar uma palestra. Eu apresento essa diferença e também preparo o profissional para fazer uma palestra, para fazer uma aula. Tem um módulo muito interessante. Tem mais alguém querendo entrar aqui na sala? Deixa eu ver quem é. É Margarene. Vamos lá, então. Mas eu prometo para vocês que a aula de hoje está muito interessante, hein? Eu não tenho a menor dúvida que vocês vão gostar muito. E para quem quiser saber mais sobre os meus cursos,
Está aí o meu contato, meu e-mail e também o meu telefone, que é Zap também. E no meu canal do YouTube, Professor Calazans, há muitos vídeos sobre comunicação oratória, persuasão e assim por diante. Ok? Então, eu faço o convite aí para que você participe aí do nosso site, tá? E tenha acesso aos nossos vários vídeos. Tá? Temperamento na comunicação, repito, né? Nós já vimos que é temperamento, eu vou dar aqui uma pincelada, e aí hoje o nosso bate-papo é personalidade, que é igual caráter mais temperamento. Então, como é que isso funciona dentro da comunicação e como que você, professor, como que você, comunicador, vai aplicar esse conceito dentro da sua comunicação, seja você professor ou qualquer área que for, ok? E aqui eu estou acrescentando uma peça, lembrando que a comunicação são vários aspectos, várias concepções. No final do curso são vários módulos, nós temos 6, 7 módulos. Então, eu estou colocando mais uma pecinha nesse quebra-cabeça, e aí sim, no final, nós formamos um cenário. Por isso que eu não gosto daquela abordagem, né? Abordagem de oratória. Ah, cara, às vezes eu quero fazer oratória. Oratória é um item dentre vários itens que nós abordamos. E hoje eu vou colocar mais uma pecinha muito importante. Isso aqui, o que eu vou abordar hoje, serve para a justiça. Eu vou dar alguns exemplos aqui de tribunal. Eu não sou advogado, sou bacharel em direito, mas eu trabalho como perito. E como perito aeronáutico, né? E também atuo em várias áreas, eu tive a oportunidade de trabalhar em várias audiências, participar de várias audiências. Então, eu vou contar aqui como é que funciona isso na justiça, muito interessante. Aqui no Brasil, nós temos hoje também uma concepção da conciliação, da mediação. Os mediadores precisam dominar esse assunto que eu vou falar aqui hoje. Para professores, então, nem, né, Ana Clara, que é professora, aqui a Lúcia, que é professora, Ana, que é professora, Adriana, que é professora, o que eu vou aplicar aqui é importante, hein? Palestrantes, então, nem se fala. Comunicadores em geral, e aqui o relacionamento familiar entre pai e filhos, relacionamento pessoal, tá? Homem com mulher, marido, mulher, namorado, relacionamento profissional, chefes. Eu vou contar aqui uma experiência muito interessante entre chefe e subordinados, né? Que vai trazer aqui um bom entendimento daquilo que a gente tem que falar aqui. E aqui a gente fala sobre decifrando pessoas, ou interpretando pessoas, ou mais ainda, tá? Analisando a reação das pessoas. Eu, quando vou falar com outra pessoa, eu sei, primeiramente, quem eu sou, qual é o meu temperamento, qual é o meu caráter. Eu sei interpretar o meu interlocutor, a pessoa com a qual estou falando, e analisar a reação das pessoas. Nós sabemos que as pessoas reagem de forma diferente. Então, eu posso emitir uma mensagem para uma pessoa e ela reagir positivamente. A mesma mensagem, no mesmo tom, igualzinha, para uma outra pessoa, pode ter o efeito totalmente diferente. Então, nós precisamos, o bom comunicador, ele precisa decifrar as pessoas, ele pode emitir a mesma mensagem de forma diferente. Tá? Esse é um grande problema. Um dos assuntos, problema. Ok? Um dos grandes assuntos envolvidos é múltiplas inteligências. Lembrando que o nosso curso de comunicação tem um módulo só sobre múltiplas inteligências interessantes. Lembrando que no meu site eu tenho um vídeo que eu falo sobre múltiplas inteligências. Dentre as múltiplas inteligências, uma concepção na década de 83, desenvolvida por Howard Gardner, um americano, ele fala sobre a inteligência pessoal, que se divide em intrapessoal e a interpessoal. Por exemplo, Lúcia Lima, em se tratando de temperamentos, você é uma pessoa colérica, melancólica, sanguínea ou fleumática? Eu acho que predominantemente é sanguínea. Você é uma pessoa sanguínea. Quando a Lúcia responde que ela é sanguínea, ela está falando que ela se conhece.
Então, ela, como sanguínea, ela tem que analisar como é que ela vai reagir diante das situações. Lúcia, você acha que eu sou o quê? Colérico. Então, ela acha que eu sou colérico, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí. Então, a Lúcia já consegue fazer uma autoanálise e ela acha que me conhece. Então, ela está me fazendo uma Eu interpretação acho. interpessoal. E, na realidade, eu sou colérico mesmo, tá? Mas vamos lá, tá? Então, a inteligência Como pessoal, predominante, ela né, é professor? muito importante. Oi? Alguém ia falar alguma coisa? Predominante, né? Não, É, eu estou dizendo assim, predominante o que o senhor está falando, né? tem uma corrente que acredita que Eu, você não tem mais do que uma qualificação dessas, não. E tem sim, tá? A minha experiência aí na área de psicanálise, né, que eu atuo como psicanalista, né, e outras áreas, eu acredito perfeitamente, eu gosto muito do livro do Tim LaHaye, ele acredita que haja, sim, a predominância, embora você pode ser mais de um. Então, predominantemente, eu sou colérico, há posições diferentes, mas tá, a gente pode conversar sobre isso aí numa outra oportunidade, tá ok? Então, a finalidade da interpessoal é também decifrar pessoas. Como eu falei aqui, ver quais são as reações da pessoa. Então, em determinada situação, uma pessoa reage de uma maneira. Uma outra pessoa, na mesma situação, na mesma condição, pode ter uma reação bem diferente. E temperamentos, aqui de uma forma bem fácil, bem rápido, resumida até, lembrando que nós temos outros slides, né? Por volta de 400 anos antes de Cristo, é uma teoria, uma concepção desenvolvida pelo pai da medicina grego, Hipócrates, onde ele fala ali sobre quem é o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Hoje, a minha experiência, os nossos exemplos, vão se basear principalmente em dois, no colérico e no sanguíneo, tá? Mas o colérico é aquela pessoa que ela é expansiva, entendeu? Fala sem pensar, né? Ela age sem pensar, ela fala sem pensar, ela é muito objetiva, é muito competitiva, ela marca presença, entendeu? Gosta de justiça, gosta de verdade. O sanguíneo, não. O sanguíneo é uma pessoa mais tranquila, é uma pessoa que gosta de se relacionar com as outras pessoas, para ele está tudo bem, tá? O fleumático é mais centrado, o melancólico, como o próprio nome diz, baseado na melancolia, né? O ponto de partida são os problemas, análise de problemas. Então, aqui resumindo, mas muito bem resumido mesmo, no nosso site e no nosso curso, lembrando, no nosso curso de comunicação e oratória, tem um módulo extenso que eu falo sobre isso aqui. E entender isso aqui, às vezes o camarada quer dar palestra, quer ser professor, quer ir para oratória. E nós entendemos que entender e dominar esse assunto dá um gap aí, um salto muito interessante, tá? E aí eu enfatizo, comunicação é muito mais do que oratória, muito mais. Então, o que é personalidade? A personalidade, tá? Resumidamente aqui, é a soma do temperamentos e caráter, tá ok? Então, quais são os temperamentos? Isso que nós acabamos de ver. Então, o temperamento é como a pessoa, eu poderia dar várias definições. Uma delas que eu gosto é como a pessoa reage diante das situações. Se eu ofendo uma determinada pessoa, essa pessoa, se for colérica, ela vai responder de pronto. Colérico, ele responde de pronto, ele não guarda muito, né? Ele fala já, ele bateu, levou, dá o troco na mesma medida. Um fleumático e o melancólico, ele vai aguardar, não vai responder. Se responder, ele vai pensar muito para responder. O colérico não pensa. Ele pode até se arrepender depois, mas ele não pensa. Então, o fleumático e o melancólico, eles vão pensar se vão responder ou não, e se responder, irão, né? Se responderem, vão responder de uma forma muito educada, muito elaborada, tá? O sanguíneo vai fazer piadinha, vai brincar, você me ofendeu. Então, o sanguíneo, ele vai, às vezes, até escarnecer, vai zombar, mas ele não vai se deixar se ofender, levar por isso. O sanguíneo, ele vai manifestar, sim, o seu jeito, né? Vai manifestar o que ele sentiu. Então, a reação é muito importante. E as pessoas reagem de forma diferente. Temperamentos, tá? São 4,
uma tese desenvolvida por Hipócrates, muito interessante. Você não pode se comunicar com a mesma mensagem ou da mesma maneira para os 4 diferentes tipos de temperamentos. Caráter já é uma outra coisa. São concepções diferentes. O que é caráter? Caráter está ligado a valores e honestidade. Cuidado! Valores e honestidade. Então, a pessoa, eu repito aqui, a pessoa ela pode manifestar essas 2 concepções. E elas são independentes, tá? Então, eu posso pegar uma pessoa colérica, que ela é honesta, e posso pegar uma pessoa colérica que é desonesta. Tá? Nós vamos ver aqui, então eu posso pegar um sanguíneo. Sanguíneo é aquela pessoa simpática, se comunica bem, ele quer se relacionar com as pessoas. Mas eu vou ver aqui, vocês vão ver casos interessantes, que às vezes o sanguíneo, aquela pessoa simpática, é um criminoso, é um ele pratica estelionato, ele prejudica as pessoas. Então, cuidado, não vamos confundir. Essas características são diferentes e independentes, tá bom? Mas eu posso ter uma pessoa muito simpática e ser uma pessoa honesta. Por outro lado, eu posso ter uma pessoa simpática, pessoa alegre, entendeu? Aparentemente confiável e ser totalmente desonesta. Lúcia, você conhece o Patrícia? Alguém conhece uma pessoa linda, maravilhosa, simpática, mas que tem um mau caráter? Não precisa falar o nome, não, para a gente não ser processado. Com certeza. Conhece, Patrícia? Com certeza. Ana Clara conhece alguém? Muita. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Só espero que não seja eu, claro que não sou. Mas vamos lá. Eu vou falar aqui sobre o colérico. Então, o colérico, ele é representado pelo fogo. Então, ele tem energia, ele faz, ele acontece, ele é líder, é uma pessoa de resultado. Na representação, o colérico, ele é fogo. Tá? Se você passar por um colérico, ele vai deixar marca em você. E dependendo da situação, ele pode até te queimar. Ele pode proteger, porque o fogo também protege. Mas o colérico, ele pode te queimar. Tá bom? Então, o colérico como a Lúcia diz, aí ela diz que eu sou colérico. Então, colérico é homem de resultado. O objetivo é uma pessoa de ação. Tá bom? Um colérico honesto. Pode ser. Tá? Colérico honesto. Nada impede. Lembrando que honestidade, eu estou me referindo ao caráter, são características diferentes. Tá? Então, o colérico ele é ligado à verdade e à justiça. Tá? É uma maneira dele reagir diante das situações. Tá? Ele quer verdade e justiça. E, às vezes, tá? Ele até se prejudica. Tá? Muitas vezes ele se prejudica. Mas o colérico ele tem esta característica de verdade, ele busca a verdade e justiça. Dentre as características, eu falei com a Lúcia em termos de temperamentos, o colérico é o que eu tenho mais apreensão. Eu tomo muito cuidado nas minhas aulas, nos meus cursos, minha consultoria para pais e filhos, eu falo, cuidado, você tem um filho colérico, cuidado, cuida dele. Arrume isso aí, porque, num contexto geral, os coléricos, ao longo da vida, são os que mais são prejudicados, por vários motivos. Um deles é que buscam a justiça e a verdade de uma forma muito contundente e que, às vezes atrapalha. Tá bom? Então, muito cuidado com isso aqui. Mas vamos continuar. O sanguíneo. O sanguíneo é aquela pessoa que ela se relaciona com o mundo, se relaciona com as outras pessoas na base da amizade. Tá? Então, enquanto o colérico quer justiça e verdade, ele não está preocupado com as pessoas, se as pessoas vão se magoar ou não. Ele fala e pronto, acabou. O sanguíneo, não. O sanguíneo está mais preocupado com o relacionamento entre as pessoas. Então, ele releva muito mais. Então, ele perdoa muito mais. O colérico não é muito bom para perdoar, não. Guarda raiva, guarda rancor. O sanguíneo, não. Ele perdoa, ele deixa para lá. É isso mesmo. Então, o colérico está mais
preocupado com a justiça, com a verdade, com os resultados, com os objetivos. O sanguíneo, não. O sanguíneo está mais preocupado com o relacionamento. Ele perde. Ah, deixa isso mesmo. Ele perde. Então, às vezes, ele perde condição, perde situações, perde, às vezes, bens, mas ele deixa para lá. Né? O sanguíneo, não. Ele não quer perder nada. A questão dele é ele prioriza a verdade e a justiça. Mas vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? O sanguíneo é representado pelo ar, né? Ou pelo vento. Então, o ar, ele é expansível, ele entra em qualquer lugar, ele entra pela janela, ele entra pela porta. Então, esse é o sanguíneo. Ele não se restringe a um ambiente, ele circula. É o tipo né, da pessoa sanguínea. Ele anda, ele fala, ele tem entrada em qualquer lugar. Se o sanguíneo for de bom caráter, né, tudo bem. O problema é quando o sanguíneo não é de bom caráter, mas nós vamos ver isso aí, ok? É bem provável que quando eu estou falando aqui, vocês estão se lembrando de pessoas, né? Aquela pessoa é sanguínea, aquela pessoa é colérica, é o que normalmente acontece. Mas vamos colocar aqui um sanguíneo desonesto. Então, a pessoa, como a própria Ana Clara falou, a Patrícia, a própria Lúcia, conhece várias pessoas que são lindas, maravilhosas, atraentes, principalmente em termos de comunicação. O sanguíneo se comunica muito, muito, muito bem. Só que se ele for de mau caráter, né? Lembra que personalidade é temperamento mais caráter. Se ele for de mau caráter, ou seja, se ele for desonesto, ele provoca um resultado ofensivo e danoso a muitas pessoas. Tá? E eu vou contar uma historinha aqui para que vocês entendam. Olha que coisa interessante, e a gente vai começar aqui. E tem uma história na Bíblia registrada no segundo livro de Samuel, entre o primeiro rei de Israel, que foi Davi. Ao longo do tempo, houve uma rebelião no reino e um dos seus filhos se rebelou, quis, na verdade, roubar o seu reino. E ele foi um estrategista. Foi um estrategista. Então, olha só o que ele fez. Ele tentou fazer isso, né? Colocar o povo contra o seu próprio pai. Olha só, eu queria que vocês prestassem atenção no que diz a Bíblia, né? A respeito da conduta dele, a respeito da estratégia dele. Eu queria que vocês, diante disso aqui, apesar que eu já até alertei, né? Se ele provocou uma rebelião contra o seu próprio pai, tudo indica que ele não é um bom caráter. Eu ia fazer uma pergunta e já dei a resposta. Mas eu queria que vocês analisassem esta conduta de Davi aqui, a partir do que é lido aqui nesse trecho aqui. Então, deixa eu só explicar um pouquinho aqui. O que ele fazia? Ele reunia o povo, ele se colocou como juiz, mesmo porque naquela época rei também desempenhava a função de juiz. Então, ele, como juiz, as pessoas que tinham causas ou casos para serem resolvidos, ele interpolava essas pessoas, né, e dava ali sanções não, resultados, né, favoráveis a essas pessoas. Tá? Então, o que ele fazia? O que diz a Bíblia? E desta maneira, a maneira que eu falei para vocês, ele conquistava o povo, né? Dessa maneira, Absalão, que é o nome dele, né? Absalão, ia todo, né, Israel que vinha ao rei para o juízo. Então, todas as pessoas que iam ao rei para o juízo, ele interceptava, não deixava chegar até Davi. E aí ele falou assim, é assim, olha só que coisa interessante, e assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Tá? Fazer uma pergunta, essa conduta, vocês acham que é uma conduta de uma pessoa colérica ou uma pessoa sanguínea? Pode falar. Furtar o coração. Como Então, ele não usava de força, né? Como ele não usava de força para fazer isso, tá exatamente. mais para sanguíneo, né? Então, olha só, ele era um sanguíneo, tá? Ele era um sanguíneo. Aqui, se nós lemos a história mais a fundo, dá-se a impressão, não, ele era muito assim, bom de comunicação, então ele procurava se relacionar com o povo. Mas a frase que a Luz falou aqui, a palavra é essa, ele furtava.
o coração dos homens. Embora a Bíblia fala coração, no original é mente, tá? Então, ele furtava, ele conquistava a mente das pessoas. Então, nós temos aqui um exemplo de uma pessoa que estava praticando mal, uma pessoa de mau caráter, fazendo mal. E, contudo, aparentemente, ele estava fazendo uma boa coisa. Então, o sanguíneo, quando tem mau caráter, cuidado. O problema grande é que as pessoas sanguíneas, elas enganam facilmente qualquer pessoa. Então, quando você estiver se comunicando com o sanguíneo, eu não estou dizendo que o sanguíneo é desonesto, tá, pessoal? Sanguíneo não é desonesto, em primeiro plano. Nós temos que analisar. O problema é que nós somos comunicadores, temos que decifrar, interpretar o nosso interlocutor. E eu não posso interpretar o meu interlocutor pela lábia, tá ok? Então, olha só, ele furtava, eu coloquei embaixo. Qual a diferença entre roubo e furto? Porque a Lúcia, sem conhecer essa aula, a Lúcia usou uma palavra muito interessante, que Absalão, ele não usou de violência. Então, ele se valeu do seu temperamento ou seu comportamento, né, de sanguíneo, e ali aplicou um golpe, vamos dizer assim, e conquistou a mente das pessoas. Tá? Então, ele não usou de violência. E aí, eu vou pedir, eu vou me fazer valer aqui um professor de direito, e vou pedir desculpas aos juristas que estão ouvindo essa aula, porque muitos juristas vão ouvir, e eu vou dar um exemplo, né, e definir roubo de furto. Roubo de furto, fazer uma diferença bem básica, bem elementar, aplicando aqui esse conceito dentro da comunicação. Qual a diferença de roubo e furto? Então, roubo, eu estou dando aqui o exemplo, o roubo ocorre os dois, né? As duas concepções é a subtração de coisa alheia móvel. É quando eu subtraio coisas de outras pessoas. O roubo, ele acontece quando há violência ou ameaça. Então, se eu estiver armado, ou ajo com ameaça, ou com violência. Então, nós temos aqui um roubo. Ele está saindo, tá? Ele está com um revólver na mão esquerda e acabou de roubar. Então, isso é o roubo. Ele subtraiu coisa móvel alheia mediante violência, ou no caso aqui, mediante ameaça. Isso é roubo, tá? E furto, eu tenho aqui o exemplo de furto. Furto ocorre quando eu subtraio coisa móvel alheia sem ameaça ou sem a violência. A pessoa pode até estar presente ou não, tá? Então, o furto, essa é a diferença. O roubo, tá? Na essência, é a mesma coisa. Os dois, tá? E eu subtraio a subtração de coisa móvel ali, coisa de outra pessoa, tá? No furto, não há violência, tá? E no roubo, há violência. Uma vez eu estava dando assistência a uma determinada pessoa, uma jovem, tá? E entre mim e ela, tá? Tinha o meu celular, estava o meu celular. E eu não percebi, tá? Porque no furto, a vítima pode estar presente ou não. No caso ali, ela usou de ardil e furtou. Eu não percebi. Não percebi. Então, conversa boa, conversando. Como só tinha eu e ela naquele setor ali do salão, ficou fácil identificar quem era. Eu saí da conversa, do nosso bate-papo, e andei 10 passos. Quando eu voltei a buscar, ela já tinha sumido. E depois eu me vali de técnicas do interrogatório, descobri que era ela mesma e conquistei o meu celular de volta, todo danificado, mas conquistei. Então, ela muito simpática, conversando comigo, conversamos ali uns 10, 20 minutos, e ela surrupiou o meu celular. Então, ela agiu ardilosamente, sem que eu percebesse, tá? Ela subtraiu minha coisa móvel alheia, que era o... Tá? Entendeu a diferença entre furto e roubo? Que eu vou fazer esta comparação com o sanguíneo e com o colérico. Conseguiram entender, pessoal, a diferença? A diferença, como a Lúcia propriamente já disse, é a violência. E aí vamos partir, tá? Então, o sanguíneo, vou pedir aqui, eu estou usando aqui uma parábola, tá?
jurista do meu Brasil, eu sou professor de direito há 20 anos. Então, eu estou me valendo de elementos bem básicos para a gente fazer aqui uma comparação, tá? Para a gente entender uma parábola, uma técnica didática. Então, o sanguíneo eu equiparo ao furto, né? Uma subtração, coisa aparentemente amigável, né? Sem violência. E o colérico eu equiparo aí ao roubo, quando há violência. Não que o colérico ele seja violento, mas o colérico ele vai deixar bem claro o que ele está fazendo, de uma forma bem contundente, ok? E aí vamos lá, pessoal, presta atenção que nós vamos, né? Eu já atuo na política há praticamente 40 anos, né? Comecei na política na década de 80, como consultor e um monte de coisa aí. Assessor político e vamos lá. Eu vou fazer algumas colocações. Na política, vocês conhecem algum sanguíneo desonesto? Aquele cara bom de papo, ele convence todo mundo, mas quando você percebe, ele é um tremendo de um picareta. Em contraponto, você conhece um político que é honesto. Eu não quero nomes aqui, eu vou pedir para vocês não derem nome, porque hoje aqui a gente pode ter repercussões jurídicas incríveis. Mas você conhece o político que às vezes ele é colérico, mas ele xinga, ele bate, ele às vezes fala palavrão, ele não pensa para falar, ele não pensa para agir, ele faz, acontece. Tá? Qual é o problema? O problema é que a pessoa, lembra que no início da aula que nós falamos que nós, comunicadores, precisamos interpretar as pessoas. Nós, comunicadores, precisamos decifrar as pessoas. E, às vezes, o mau intérprete, o mau decifrador, ele pega essa pessoa que é colérica, que esbraveja, e a pessoa, às vezes, é honesta, às vezes a pessoa é gente boa, e ele toma isso como se a pessoa fosse desonesta. Tá? Então, esses conceitos, nós que somos comunicadores, professores, palestrantes, juristas, vou dar mais exemplo aqui, nós não podemos confundir os conceitos, e às vezes confundimos os conceitos. Às vezes o colérico é protetor, ele é fogo, então ele quer proteger, e no afã, no objetivo de proteger, ele se excede. Eu não estou dizendo que o colérico está correto, não. Então, às vezes, o colérico ele tem problema na comunicação. Pelo fato dele não saber se expressar, ele tem muitas e muitas e muitas perdas. Então, eu trabalho com colérico, eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu sempre falo, cuidado como você vai reagir. Cuidado como você vai se expressar. Lúcia, Patrícia, Ana, seja lá quem for, vocês conseguem, e não fala o nome, por favor, conseguem identificar algum político assim que é sanguíneo e desonesto e outro que é colérico e honesto, mas pelo fato de ser colérico, honesto, mas colérico, ele acaba se queimando? Sim ou não? Sim. Sim. Mas isso, embora eu esteja falando de política, isso não é só na política não, hein? Cuidado, isso não é só na política não, tá? Testemunha falsa no tribunal. Eu estava assessorando uma senhora que ia participar de uma audiência, ela era demandada, uma questão complicadíssima, ela ia perder, estava correndo o risco de perder a guarda dos filhos, criar ali um negócio muito, muito esquisito contra ela, e depois nós entendemos, né? Ela estava certa, finalizando aqui, ela ganhou a causa e manteve a guarda dos filhos. Mas teve uma testemunha falsa, e essa testemunha não mentiu. Ela mentiu e mentiu muito. Como ela era colérica, eu a preparei para a audiência. Eu falei assim, ó, fulana de tal, é uma afronta, mas você tem que aguentar firme. Eu dei a seguinte instrução, aguenta calada, porque essa testemunha vai mentir e vai mentir muito. Você, como colérica, a colérica, ela se baseia em justiça e verdade. O colérico ele não aguenta ficar vento, ele é fogo. O fogo, ele se expande, ele lança labareda, fumaça, calor e vai embora. O fogo não fica, as suas características não ficam restritas a ele. Então, eu dei essa instrução para ela, não faça isso. Vai ser muito.
muito difícil. E realmente isso aconteceu na audiência. Ela foi para a audiência, a testemunha falsa afrontou categoricamente, mas ela, diante dessa instrução, ela conseguiu se manter calma e as coisas resultaram a favor dela. Então, aqui é muito importante. Se eu já vi casos, eu, como trabalhei em várias audiências, eu já vi casos da pessoa demandada, injustamente, ela se exaltar. Ela está sendo injustiçada, mas ela se exalta, se braveja, e tem uns que partem para cima, levantam e até partem para a agressão física. Ela está sendo tão injustiçada que ela não aguenta. Lembra? O colérico, ele é fogo, ele se expande, ele avança, ele parte. Então, acontece que, em tribunais, o juiz, o promotor, o advogado, o defensor público, ele tem que prestar muita atenção no comportamento. Então, como é que a pessoa está reagindo? Se a gente se limitar apenas ao temperamento, a gente pode cair num equívoco. Eu me lembro que eu estava como perito em um determinado crime, e a testemunha era falsa. A testemunha falsa estava mentindo e mentindo muito. E eu falei para o advogado, eu estava na audiência, o advogado, o promotor, a juíza e a testemunha. Não, eu falei, está mentindo. Mas a testemunha falsa, né, o que ele estava testemunhando, afrontava e estava comprometendo de uma forma significativa o nosso cliente. A minha vontade era de pegar o camarada e enforcar. Como a Lúcia falou, eu sou colérico, mas eu falei para ele, o advogado, ele está mentindo. E aí nós conseguimos, fleumaticamente, melancolicamente, montar uma estratégia e ele caiu em contradição. Tá? E a gente acabou aí ganhando a causa. Então, muito cuidado, quem trabalha com justiça, tá? Eu trabalho com curso de perito aeronáutico. O perito aeronáutico, muitas vezes, terá a oportunidade de enfrentar situações em tribunais. Tá? Então, no tribunal, isso é muito interessante. Professores, né, que relacionam aí com alunos, muito cuidado, vai dividir, apartar briga de aluno. Cuidado, o mais exaltado, às vezes, é o correto. Às vezes, não necessariamente. Tá? Eu mediei uma situação muito complicada entre o colérico desequilibrado e o melancólico desonesto. Então, o melancólico é aquela pessoa que para pensar, ele tem, normalmente, tem fala mansa, ele é articulado, e o colérico é totalmente o contrário disso. No caso em questão, o melancólico deu grande golpe e grande prejuízo ao colérico. E no desenrolar da mediação, o colérico se perdeu. O mediador se deixou levar por esse temperamento e considerou o melancólico correto. Eu que estava acompanhando, falei, não é isso não, hein? Esse melancólico aí, claro que eu não falei melancólico, né? Mas essa pessoa aí, que é bonitinha, que é educada, ele deu muito prejuízo a muitas pessoas. Cuidado com ele. Ele deu prejuízo. E esse colérico, ele não tem como provar, mas ele teve perdas horríveis. Ele não está sabendo se comportar. E na audiência, ali na junta de conciliação, o colérico foi chamado de desequilibrado. E ele bateu na mesa, esbravejou, eu sou colérico, mas nunca prejudiquei ninguém. Tá? Então, aqui eu tenho mais um exemplo. O mediador ali, ele não era um bom comunicador. Ele se deixou levar o comportamento totalmente errado. Então, lembra que no início eu falei da justiça, do professor, do comunicador, do palestrante. Num debate, eu tive a oportunidade de preparar muitos políticos e profissionais para o debate. Em debate, quando duas pessoas estão debatendo, não se deixa levar pelo temperamento. Nós precisamos nos levar também pelo conteúdo, para que nós possamos analisar. Tá bom? Vamos lá. Alguém conhece aí o artigo, antes de eu responder isso aqui, parece que tem duas perguntas. Deixa eu ver como estão as perguntas aqui no chat. Vou ver aqui, deixa eu dar uma lidinha. Alguém falou. Não, está tudo ok aqui. Vamos lá, então. Até aqui, alguém quer falar alguma coisa? Tudo tranquilo? Estão entendendo?
Sim. Agora eu vou falar aqui do estelionato. Então, o que que é o estelionato, gente? O que que é o estelionato? Vou usar aqui o artigo 171 do Código Penal, aquele camarada 171. Como que eu aplico essa concepção dentro da comunicação? Nosso assunto aqui é comunicação. Então, eu falei para vocês que o roubo é a subtração de coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça. O furto também, né? Só que não tem ameaça, né? Você usa um meio ardio. E o estelionato? O estelionato, ele é diferente. O estelionato, eu produzo também um grande mal à pessoa, um grande prejuízo, mas eu enrolo a pessoa, eu engano a pessoa, tá? Então, por exemplo, no roubo, eu coloco o revólver à frente da pessoa e falo, me dá o revólver, senão eu te mato. Então, isso é roubo. No furto, eu posso estar ali conversando com ela de uma forma ardilhosa, ela não percebe, eu subtraio essa quantia de dinheiro. No estelionato, não. Eu levo a pessoa, eu engano a pessoa, e a pessoa, voluntariamente, ela entrega o dinheiro para mim. Então, não tem violência, não tem nem subtração. A pessoa entrega. Então, eu falo para ela: você quer fazer um negócio comigo? Negócio nota 10. Você investe R$ 10.000, em 2 meses você vai oferir R$ 100.000. E aí eu faço toda uma estratégia enganosa e ela acaba dando para mim, tá? Dando aí a quantia, passando para mim a quantia. Então, ela teve um prejuízo, mas não foi roubo e não foi furto, ela foi enganada. Então, o estelionato, muitas vezes acontece isso. O sanguíneo, né, o comportamento sanguíneo, né, ele faz isso, ele enrola a pessoa, cuidado com o sanguíneo. Eu vou chamar a atenção de vocês. Cuidado com o sanguíneo mau caráter. O sanguíneo bom caráter, vocês não vão ter problemas. Mas o sanguíneo mau caráter, vocês precisam interpretar, vocês precisam analisar, vocês precisam decifrar, porque o sanguíneo mau caráter, em termos de 171, eu estudei vários crimes de estelionato, na grande maioria das vezes, o estelionatário era sanguíneo. Aquela conversa mole, aquele papo, e ele acaba enrolando muita gente. Tá? Chefe sanguíneo mau caráter em um ambiente do trabalho. Isso aqui também eu tive a oportunidade de aconselhar. Havia uma pessoa, funcionário público federal, e esse funcionário público federal ele foi acometido de uma doença, mas ele estava na fase de estabilidade, né? Então, ele ia adquirir a estabilidade no serviço público federal. E ele foi acometido de uma doença, e eu falei para ele: olha, você precisa fazer um procedimento aí numa junta médica, fazer todo um procedimento para essa tua enfermidade, essa doença é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Você está apresentando muitos problemas aqui no serviço, e como você está na fase de estabilidade, adquirir estabilidade, está sendo feito um processo, e essa tua atitude, o seu comportamento, que é consequência da tua doença, pode te prejudicar. Ele falou: que isso, Calazans, para com isso. O meu chefe me conhece, eu trabalhei com ele já há mais de 10 anos, em outro local, faz 10 anos que eu estou trabalhando com ele me conhece muito bem, ele sabe. Eu falei: não faça isso. Aí eu falei: esse teu chefe é um mau caráter. Usei essa expressão. Aí ele se levantou contra mim. Que isso? É que você não gosta dele? Você tem um problema com ele? Eu falei: não, eu conheço muito bem. Então, quem conheceu o chefe, né, ia falando: nossa, Carlos, que pessoa maravilhosa, que pessoa amistosa. Não, não é nada disso. Então, esse meu colega, não era meu colega, né? Mas essa pessoa, ela não estava conseguindo decifrar. O fato dele ser sanguíneo, amistoso, um ar, um vento, fez com que ele enganasse. Conclusão: foi feito um procedimento sem que ele soubesse. Ele sabia do procedimento, porque ele estava na fase de estabilidade. Contudo, ele não sabia como foi. Quem fez todo o procedimento foi o chefe dele. E acredite, o chefe fez um procedimento e ele foi expulso da organização que ele trabalhava. E quando ele veio me procurar, eu falei: agora é tarde. Agora você vai ter que entrar na justiça. E ele está entrando na justiça faz 10 anos, não sei como isso foi resolvido. 10 anos.
Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: ele é um caso clássico, clássico de sanguíneo mau caráter. E ele não soube decifrar. Esse mesmo chefe prejudicou um colega dele também, um procedimento penal, inclusive, né? Ele iniciou um procedimento, uma sindicância dentro do serviço, e outro colega passou pela sindicância. Sindicância, eu vou dizer aqui de uma forma bem resumida, é um procedimento administrativo para apurar responsabilidade. E eu falei, cuidado com o presidente da sindicância. Ele falou, que é isso, cara? Era a mesma pessoa. E esse presidente da sindicância também, que era a mesma pessoa, prejudicou esse outro colega dele. Ele falou, poxa, Calazans, você estava certo. Não, questão de analisar. Isto é comunicação. Está acabando, tá, pessoal? Meu xará. Eu trabalhava prestando assistência para uma comunidade e apareceu lá um camarada que chamava Daniel. O primeiro nome meu primeiro nome é Daniel. E eu alertei. O Daniel, ele fez amizade com muitas pessoas. O camarada simpático, bonito, simpático, era um jovem. E eu alertei várias famílias. Cuidado com o Daniel. E chamei de bandido na época. Falei, esse cara é bandido. Esse camarada é um picareta. E fui até mesmo censurado por algumas pessoas. Mas eu deixei bem claro, né? E ele não prestava. No final de algum tempo, ele assaltou mais ou menos 10 lares, daqueles lares que ele frequentava a casa, comia, almoçava, jantava, tomava café, e alguns lares ele até dormia. Como que ele fez isso? Com a sua simpatia, o seu 171, e seja lá, ele conseguiu chave de todas essas casas. Ele furtou a chave. E depois ele programou, né? Ele sabia quem trabalhava, que hora trabalhava, quando a casa estava cheia, estava vazia, quando não tinha ninguém. E ele aproveitou e roubou mais ou menos entre 6 e 10 lares. Né? E eu avisei. Né? E ele fugiu, isso faz tempo, hein? Mais de 10 anos. Nunca mais foi encontrado na vida. E ele provocou prejuízo elevados a muitas pessoas. Então, eu falei, né, claro que eu não usei essa concepção do mau caráter, do colérico, mas naquele caso as pessoas não conseguiram decifrar, confundir o sanguíneo, gente boa, com caráter, no caso, mau caráter, gente má. E acabando aqui, tá? O mal, acabando mesmo, último caso aqui, golpe bancário. Isso aconteceu, eu acompanhei um grande banco no Brasil, né? Uma gerente de uma excelente agência, uma agência que despontava nessa rede bancária, e ela conheceu um rapaz bonito, bonito e muito inteligente. Imagine um camarada bonito e inteligente. Não, não, eu não, outra pessoa. Olha só, presta atenção. Esse camarada, ele conquistou a confiança dessa gerente, tá? Em pouco tempo, ele se juntou a ela, ficou morando junto, e deu um golpe de milhões no banco. Não foi 1 milhão, nem 2 milhões, 3 milhões. Ela, como gerente, emprestou, né, fez um empréstimo legal, mais ou menos legal, porque ela, para emprestar dinheiro, você tem que percorrer tem um trâmite. E ela foi enganada por ele, ela emprestou o dinheiro sem seguir aquele trâmite. Não viu se ele tinha patrimônio para garantir, não viu se ele tinha garantia nenhuma. Mas eu acompanhei o caso, nós percebemos que é ele, sanguíneo, mas mau caráter, fez de tudo, e conseguiu enganar. E assim que ele pegou os milhões, era mais de 3 milhões, ele sumiu do mapa, depois ela descobriu que a identidade era falsa, que aquele homem com aquela identidade, CPF não existia, CPF era falso, a identidade era falsa, vários documentos falsos, e ela chegou a morar com ele. Então, nós temos aqui um exemplo de uma profissional, por isso que eu falo, né? Comunicação, tá? Na comunicação, tem um relacionamento profissional, relacionamento pessoal, relacionamento familiar, pais, professores, políticos. Então, comunicação é tudo. Aqui, nesse caso, essa profissional não soube decifrar, não soube, na verdade, ela não soube comunicar, ela não soube interpretar o seu oponente. Ok?
Dei vários exemplos. Aqui agora eu parto para as considerações finais. Estamos caminhando para o final. Eu teria muitos exemplos, né? Lembrando que eu resumi para a gente bater um papo. Esse assunto, temperamentos, é um módulo bem maior no meu curso de comunicação e oratória, e ninguém vai ser professor, ninguém vai ser palestrante, ninguém vai ser assessor sem antes dominar esse assunto, hein? Você pode ter grandes prejuízos. Caminhando para o final, alguém quer considerar alguma coisa ou fazer algumas perguntas? Pode fazer. Eu coloquei a Professora, pergunta no chat aí. professor, Peraí, Lúcia, aqui tem a Patrícia, alguém, foi a Patrícia que fez aqui uma colocação. Pode-se dizer, então, que o caráter é mais relevante em tudo? Devemos observar as condutas em geral e não se basear em um episódio de temperamentos apenas? E também pode-se considerar a mudança de temperaturas. Vamos lá, quem fez essa pergunta aqui? Aqui, não estou vendo. Quem que fez essa pergunta? A Patrícia. Paty. Ô, Patrícia, exatamente isso, tá? Então, eu, como psicanalista que sou e trabalho na área da justiça, né, como perito aeronáutico, já aconselhei muitas pessoas, e na área da psicanálise em geral, tá? E recrutamento de pessoas que é muito complicado, né? Às vezes você recruta a pessoa, o pessoal do RH tem, às vezes, apenas o currículo e uma entrevista. O currículo, uma entrevista. E aí já escolhe, quando vai ver, escolher uma pessoa totalmente equivocada. Então, o que você falou é exatamente isso. Precisa ter muito cuidado. Não dá para um episódio você avaliar uma pessoa. Tá? Existem outras técnicas aqui, né, que a Lúcia já conhece, para a gente identificar a pessoa. Eu estou falando só de temperamentos hoje aqui e caráter, né, da personalidade. Mas existem estilos de aprendizagem, e muitos outros fatores. Mas o que você falou é exatamente isso. Eu não me empolgo com a pessoa em primeiro momento. Tá? Não, de jeito nenhum. Então, você tem que coletar, é um conjunto de fatores. Eu tenho uma prática, uma oficina, que a Lúcia já percebeu, né? Já participou, onde eu descubro se a pessoa está mentindo ou falando a verdade. Ciência, neurociência. Mas eu falo, eu sempre alerto as pessoas, cuidado, nós vamos abordar aqui vários sinais. Sinais da mentira, há sinais físicos, o olho, a boca, o nariz, e há sinais verbais. Não vai analisar um sinal e se dar por vencido. Não, não. É um conjunto de sinais, é um conjunto de, né, na verdade, é um contexto. É exatamente isso, ok? Lúcia? eu queria fazer só uma pergunta. No caso, o colérico, ele é espontâneo, né? Já diante de uma questão, ele já dá a opinião dele. O sanguíneo, eu não me lembro se o professor falou em alguma aula, ele tem uma medida assim, segura com ele ou ele pensa mais, essa Não, não. O característica de sanguíneo, reagir? em termos de, lembra que interpretar as pessoas é também interpretar a reação. O sanguíneo, em termos de rapidez, então você tem rapidez, tá? Intensidade. Em termos de rapidez, o sanguíneo é igual o colérico. Só que o sanguíneo é pacífico. Ele é passivo. Então, você fala para ele, você está feia? Eu estou, tua mãe também está? Então ele vai brincar, mas vai responder na hora. Eu estou, você também está? Então ele vai brincar, ele vai se relacionar com você. O sanguíneo, problema meu, toma conta da sua vida. O sanguíneo, desculpa, o colérico é beligerante, ele intriga, é briga, ele vai bater com a mesma moeda. Tá? O sanguíneo é apaziguador, ele vai brincar, ele está nem aí, entendeu? Então, mas Mas a o a tempo intensidade muda, né, o professor? tempo A da intensidade. resposta, o tempo é o mesmo, tá bom? O tempo é o mesmo. Uhum. Só que o sanguíneo é pacífico, o colérico é agressivo. É essa a diferença, ok? Ok, ok. Uhum. Estamos caminhando para o final. Ana Clara, mais alguém está aí que quer falar alguma coisa? Podemos partir para o final. Eu acho que realmente o que você falou faz todo sentido. Percebi em algumas entrevistas suas que eu assisti a presença dessa sua interpretação.
da pessoa estar tentando te levar para um outro assunto, você está ali mantendo o controle, esse autocontrole que você mostrou, a interpretação da pessoa e da onde ela quer chegar. Eu dou muita entrevista, né, na mídia em geral, televisão, e eu gravo entrevistas. Eu gravo entrevistas e inclusive, eu tenho um curso de como dar entrevista, tá? Outro curso. Nas entrevistas ao vivo, tanto na televisão e rádio, é um perigo, porque um dos assuntos que eu abordo vários assuntos, um dos assuntos é acidente aeronáutico. E, às vezes, o entrevistador, ele quer que eu diga quem é o culpado, ele quer tirar isso de mim, ao vivo. Lembrando, gravado eu consigo editar, eu peço para ele editar. Então, ao vivo, não dá para editar. Então, eu falar, o piloto é culpado, ele quer que eu fale isso, que o controlador é culpado, que o mecânico é culpado. Eu sou colérico. Então, eu já falei em outras aulas, não interessa o que eu sou, interessa como eu me comporto. Eu sou colérico, então eu sei que se eu não pensar, eu vou responder. É isso mesmo, na minha opinião, o piloto é o culpado. Eu já tive casos em que não tinha a menor dúvida que o piloto era o culpado, mas eu não podia falar isso na televisão, porque eu posso até ser processado por calúnia, difamação, injúria, e seja lá o que for. Então, nesses casos, eu como colérico, eu sei, isso é inteligência intrapessoal. Então, eu me conheço. Eu sei que ele vai me provocar. Então, eu não vou falar o nome aqui, não, mas uma vez o jornalista ao vivo me provocou, mas eu não caí. A minha vontade era matar ele, entendeu? Foi ao vivo. Mas ele me provocou, mas eu não caí na dele. Ele queria que eu falasse que fulano de tal era o culpado. Eu não podia falar, mas ele queria que eu falasse. E, na minha opinião, era. Mas aí entra, né? Então entra eu colérico, né? E eu sou conhecido na aviação como colérico. As pessoas, até que ainda que não conheçam essa definição, me definem como colérico. Mas tem que ficar muito, muito atento, tá bom? Ficar muito, muito atento com isso aí. Mas você citou, é um caso exatamente disso. Então, você pega aí um político, não vou falar o nome, mas que até há pouco tempo tinha uma função. Ele era colérico. Você quer ver uma coisa? Um jogador de futebol. Um jogador de futebol é uma tática. Ilegal, mas é uma tática. Eu já vi treinador falar isso. Isso de grandes times. Vai lá e fica perturbando. Sabe, uma vez um cara foi expulso de um importante jogo? Porque o cara chegou e falou assim: eu conheço a tua mãe, eu já saí com a tua mãe. Ele virou um soco na hora do cara e foi expulso. Ninguém escutou a provocação. Então, o cara que provocou, um sanguíneo, mau caráter, ficou na dele. Não falei nada. E o colérico, excelente profissional, ele simplesmente deu um soco na cara do outro jogador. Então, era o profissional, e ele perdeu o jogo, acabou com o campeonato para a vida dele e do time. Então, aquilo que eu falo, comunicação não é só para palestrante, não é só para professor. Ele não podia cair na cilada, e ele caiu na cilada. Então, ele colérico, o outro jogador ficou. Ele falou: poxa, o cara ficou o tempo todo, falou da minha irmã, e depois ele falou da minha mãe, eu não aguentei. Aí acabou. Então, colérico tem que prestar atenção. Um sanguíneo acabou com a vida dele, acabou com o campeonato, acabou com o time. É um exemplo, né, do que acontece. Eu estou para trabalhar aí, quando eu trabalho com. Já tive a oportunidade de trabalhar, conversar com um treinador. O camarada foi, um tempo atrás, muito tempo, do jogador de um grande time, e hoje ele é treinador. Eu converso muito com ele e dou esse treinamento para ele, ou melhor, dou essas dicas para ele. Mas exatamente nisso que você acabou de falar, ok? Mais alguém? Então, eu agradeço a atenção de vocês todos, tá? O nosso contato, lembrando que você pode fazer, tá? O nosso curso, tem um curso aí, onde eu disponibilizo um módulo muito, muito interessante. Procura aí os nossos contatos para que você tenha mais informações desses cursos. No nosso canal do YouTube, essa entrevista aqui, essa live, eu vou colocar amanhã, tá? Amanhã eu coloco o nosso canal do YouTube. Lúcia, leia para a gente aí, para a gente acabar com a aula. Sua atitude define sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Ok. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Eu quero agradecer mais uma vez a atenção de todos que estiveram aqui ao vivo comigo e também a atenção daqueles que vão assistir depois no canal do YouTube. Lembrando que você pode curtir, tá? Comentar e compartilhar. 36. Para mim, professor Calazans, um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.